Aqui mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus. E como sempre tenho orientado os irmãos, cada família deve reunir-se em volta da palavra de Deus, celebrarem ao Senhor, cultuarem ao nosso Deus com todo fervor, orem ao Senhor, testemunhem daquilo que Deus tem feito em suas vidas, em sua família e em seus lares. Juntos busquem a presença do Senhor, cantem a Ele, celebrem ao Senhor, usem a voz de vocês como instrumentos para glorificarem o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra de Deus, num texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 11, do versículo 1 ao versículo 45. Então, Evangelho segundo João, capítulo de número 11, do 1 ao 45. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura desta palavra. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará a salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós, para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para os consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhes Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido.
Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram a Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, estamos vivendo um tempo de grandes desafios. Tempos em que a quarentena e a própria pandemia têm feito com que nós reavaliemos muitas coisas. Quando nós imaginaríamos que uma Olimpíada, um evento esportivo internacional de interesse de todos os povos, seria adiada para o ano seguinte? É algo que, pelo menos nessa geração, é algo inconcebível. Jamais imaginaríamos isso. E, para nós cristãos, quando nós imaginaríamos que estaríamos com os nossos templos fechados e as nossas atividades públicas e comunitárias suspensas? É algo inimaginável. Certamente nenhum de nós estava preparado para isso, e nenhum de nós sequer um dia haveria pensado nisso. Alguns talvez imaginavam que poderia vir uma perseguição política, uma perseguição religiosa, que nos impedissem de nos reunirmos nos templos, e aí teríamos que, como os cristãos primitivos, nos reunirmos às escondidas, assim como hoje se faz em alguns países fechados ao Evangelho, onde é proibida a reunião pública da igreja. Mas jamais imaginaríamos que passaríamos por uma pandemia e que esta pandemia nos impediria de estarmos reunidos. E eu tenho observado que esse momento que estamos vivendo tem sido um grande desafio para a nossa fé. E é sobre isso que quero meditar com os irmãos brevemente, no texto que nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 11. Desafios para a nossa fé. Amados irmãos, o primeiro desafio que nós observamos no texto é exatamente o desafio diante da doença de Lázaro. Diante desta doença de Lázaro, exige de nós, ou exigiu deles lá naquele tempo, e hoje exige de nós também, fé no amor e na veracidade de Jesus. Estamos diante de uma enfermidade, estamos diante de uma pandemia, que pode acometer qualquer pessoa, uma vez que não vemos o vírus, uma vez que muitos são assintomáticos. Então nós não estamos isentos e imunes a esse vírus e a esta enfermidade. É um desafio para nós continuarmos diante dessa doença, assim como para as irmãs de Lázaro naquela época, para os amigos, para os discípulos, para as pessoas ali que amavam a Lázaro, continuarem crendo no amor
de Jesus e na veracidade de suas palavras diante de uma enfermidade grave. A enfermidade de Lázaro era tão grave que mandaram avisar Jesus, dizendo: Jesus, Lázaro, aquele a quem tu amas, está muito enfermo. Vem socorrê-lo, Jesus, porque ele está muito enfermo. Então, assim como eles naquela época, nós hoje, diante dessa enfermidade, temos a nossa fé desafiada a continuar acreditando no amor de Jesus e na veracidade de suas palavras, na veracidade da pessoa de Jesus. Isso está no capítulo 11, do verso 1 ao 6. É interessante, amados irmãos, porque a doença de Lázaro não deveria preocupar os seus amigos, não deveriam preocupar as suas irmãs, elas não deveriam ficar preocupadas, porque Jesus amava Lázaro. E Jesus havia dito: olha, esta enfermidade é para a glória de Deus. Eles não deveriam ficar preocupados, porque Jesus cura as doenças, Jesus cura as enfermidades. Tantos haviam sido os relatos, e os próprios discípulos, e Marta, Maria e Lázaro, eram testemunhas oculares dos milagres que Jesus havia realizado. Quantos cegos Jesus havia feito ver, quantos paralíticos andaram, quantos leprosos foram limpos, a uma palavra de Jesus, a um toque de Jesus. Amados e queridos irmãos, diante da enfermidade, não devemos ficar preocupados, porque Jesus cura as enfermidades. Jesus tem poder para curar, Jesus tem poder para livrar, aleluia. E é o que temos visto, amados e queridos irmãos. Eu ouvi em uma rádio esses dias alguém falando que estamos contando os dias para a vitória da ciência, para que a ciência consiga curar essa enfermidade. Mas muitos têm sido curados, apesar de os cientistas estarem impotentes. E na verdade essa quarentena se faz necessária no mundo todo, porque não existe no mundo nenhum medicamento, nenhum procedimento, nenhum tratamento, nenhum médico que possa curar efetivamente essa doença, e muito menos uma vacina que possa nos prevenir dela. Mas muitos têm sido curados, aleluia, louvado seja Deus, porque Jesus cura. Eu creio que nós temos orado, irmãos. Louvado seja Deus, porque a igreja do Senhor está em oração. Eu tenho clamado a Deus, e tenho certeza que você em sua casa tem clamado ao Senhor também, pedido: Senhor, livra a minha família, guarda-nos, ó Deus. Mas aqueles que foram acometidos desta enfermidade, muitos estão sendo curados, e nós louvamos a Deus por isso, porque Jesus cura as enfermidades. É claro que diante da ciência, não estou menosprezando aqui a capacidade dos cientistas e nem dos medicamentos. Aliás, temos orado para que Deus conceda graça, dê sabedoria a esses cientistas e médicos, para que eles consigam em pouco tempo acharem realmente uma cura para esta enfermidade. Mas o que eu quero salientar aqui é que diante desta enfermidade, eu e você não deve ficar muito preocupado. Alguns estão temerosos dentro de suas casas, estão ali sem saber o que fazer, ficam ansiosos, e aí começam a comer por causa da ansiedade, né? E acaba tendo outras dificuldades na área da saúde. Ficam preocupados, alguns não têm conseguido nem dormir por causa da questão da saúde, outros por causa das questões financeiras, que são realmente preocupantes. Mas diante da enfermidade da nossa economia, devemos e precisamos continuar crendo,
no amor de Jesus por nós e na veracidade de suas palavras. Jesus diz que cuida de nós. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia! A presença de Jesus é garantida na minha e na sua vida, assim como era garantida na vida dos seus discípulos e na vida dos 3 irmãos, Maria, Marta e Lázaro. Jesus está conosco, então não devemos ficar preocupados, porque Jesus cura as doenças. Mas também a enfermidade de Lázaro não deveria trazer essas preocupações, porque Jesus era amigo de Lázaro. Jesus era amigo de Maria. Jesus era amigo de Marta, e é interessante o destaque que a Bíblia traz para nós, dizendo que Jesus os amava de uma maneira especial. Eles eram queridos por Jesus. Maria era aquela que havia derramado perfume caríssimo sobre Jesus, sobre os pés de Jesus, e havia lhes enxugado os pés com seus próprios cabelos, numa expressão de amor, de temor altíssima. Então Jesus tinha realmente um contato mais íntimo com esses irmãos, com essa família. Jesus tem tido contato íntimo conosco, somos seus filhos, somos seus discípulos, somos seus seguidores. E aliás, Jesus disse para nós que Ele não nos tem mais chamado de servo, mas nos tem chamado de amigos, porque Ele nos ama. Somos amigos particulares de Jesus, somos amigos pessoais de Jesus. Jesus está conosco e Ele nos ama, então não devemos ficar extremamente preocupados, mas devemos continuar crendo no amor e na veracidade das palavras e da pessoa bendita de Jesus. Creia no amor de Jesus pela sua vida. Jesus, ao ficar sabendo que Lázaro estava enfermo, ele ainda demora 2 dias para começar a seguir viagem em direção à casa de Lázaro. E aí essa atitude talvez nos leve e levou as pessoas a pensarem, e nos leva a pensar: Jesus realmente nos ama? Por que não foi imediatamente? É nessas horas de dificuldade, é nessas horas de prova, nessas horas de tribulação, nessas horas de tempestade, que às vezes essa pergunta pode parar sobre as nossas cabeças: Jesus realmente nos ama? E Lázaro faleceu. Amados e queridos irmãos, diante dessa situação, nós temos 2 reações diferentes. Uma reação de Marta e a outra de Maria. A reação de Marta foi uma reação de frustração e de fé. Quando Jesus chega então lá à cidade, à aldeia de Betânia, quando Jesus está se aproximando e avisam a Marta de que Jesus está se aproximando, ela sai correndo e vai lá ver Jesus que estava chegando. E ao se aproximar de Jesus, ela diz: Senhor, se tu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Ela estava um pouco frustrada. Jesus, se o Senhor tivesse chegado um pouco mais cedo, se o Senhor estivesse aqui conosco, ou quem sabe se tivesse vindo imediatamente, meu irmão não teria morrido. Mas eu creio, Senhor, que tudo que o Senhor pedires a Deus, Deus há de conceder. Essa foi a reação de Marta, uma reação de frustração e de fé. Já a reação de Maria foi de ficar perplexa. Ela continua sentada em sua casa, e Jesus precisa mandar Marta ir lá no particular, chamar e dizer: olha, o mestre quer te ver, vai lá falar com Jesus. E ela vai falar com Jesus e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus oferece ajuda a Marta, dizendo: seu irmão vai ressuscitar.
Nos momentos de dificuldade, Jesus tem nos oferecido ajuda. E ele oferece ajuda a Maria, demonstrando a ela toda a simpatia que ele tinha por ela. Ele se envolve ali com os sentimentos de Maria. Maria está ali chorosa, triste. Jesus também chora. Jesus diz que ele se agitou dentro de si. Os sentimentos de Jesus afloraram, porque ele estava participando da dor com a qual Maria estava sofrendo. Então, o desafio primeiro da nossa fé é que diante da enfermidade, diante da doença, exige de nós fé no amor e na veracidade de Jesus. Precisamos continuar crendo no amor de Jesus por nós e na veracidade de suas palavras e de suas promessas. Mas o segundo desafio aqui que eu encontro nesse texto é um desafio aos discípulos. Os discípulos estão com Jesus e alguém avisa a Jesus: olha, Lázaro está muito doente, está muito enfermo. E quando Jesus diz que vai lá voltar para a proximidade de Jerusalém, os discípulos ficam com medo. Então o desafio aos discípulos é que eles precisam reconhecer que é melhor acompanhar Jesus e não tentar escapar dos perigos. É melhor estar ao lado de Jesus. Onde Jesus for, irei. Aquele antigo hino me vem à mente agora: se eu tiver Jesus ao lado, se por ele auxiliado, se por ele for mandado, onde me mandar irei. Onde quer que for, irei. Seguirei ao meu bom mestre, porque a melhor coisa que existe na nossa vida é estar onde Jesus está. Aleluia! É ir onde Jesus nos manda ir, porque ele está conosco. O desafio para os discípulos era voltar para Jerusalém, ou para as proximidades de Jerusalém, porque eles haviam passado ali uma ameaça. Se nós voltarmos aqui o texto, capítulo 10, vamos verificar que eles estavam ali tentando matar Jesus, e até os seus discípulos mesmos corriam esse risco e esse perigo, porque os principais líderes religiosos de Jerusalém, dos judeus, estavam enciumados por conta da pregação de Jesus, por conta dos feitos de Jesus. Então eles estavam perseguindo os discípulos e havia um risco iminente de que, se voltassem para as proximidades de Jerusalém, poderiam sofrer danos e quem sabe mesmo morte. Então, ir para Jerusalém parecia ser um péssimo negócio. A reação natural dos discípulos foi opor-se, dizer: mestre, acabamos de sair de lá e eles queriam nos apedrejar, queriam nos matar, estão nos perseguindo, vamos voltar para lá? E é interessante, amados irmãos, que diante desse desafio para a fé dos discípulos, Jesus também oferece a eles uma ajuda. Jesus fala a eles que no dia eles devem andar enquanto é dia, durante as 12 horas em que há luz, em que há claridade, porque a noite vem onde eles não conseguem enxergar e os perigos então são iminentes. Na verdade, o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos era: é melhor vocês estarem onde eu estou, é melhor vocês me acompanharem, porque eu sou a luz do mundo. Então, estar ou trabalhar ou caminhar ou viajar ou estar onde há luz é estar onde está Jesus. É isso que Jesus estava dizendo. É acompanhar Jesus, porque Ele é a luz que brilha, Ele é a luz que ilumina, Ele é a luz que traz claridade. É Ele quem nos faz enxergar a realidade das coisas e da vida. É muito interessante, porque eles tinham um desafio grande, corriam riscos em voltar para Jerusalém, mas Jesus disse: lá existe risco, mas é melhor vocês estarem onde eu estou. Caminhem onde a luz está. Jesus disse em outro texto: eu sou a luz do mundo.
E é isso mesmo. Jesus é aquele que ilumina as nossas vidas, é aquele que ilumina as nossas almas, é aquele que ilumina a nossa mente. Então, diante das dificuldades e dos desafios da vida, há perigos lá em Jerusalém, há perigos lá fora. Mas saiba que se você estiver ao lado de Jesus, esse é o melhor lugar para você estar. Não importa se o barco está diante da tempestade, quem sabe até afundando. Se Jesus está no barco com você, aleluia, é o melhor lugar para você estar, pode ter certeza disso. Jesus quer estar com você e você precisa estar onde Jesus está. Estar ao lado de Jesus é inigualável. Mesmo diante dos iminentes perigos, é melhor estar com Jesus. Diante dessa pandemia, o melhor lugar que você tem para estar é com Jesus. Se você ainda não teve um encontro pessoal com Cristo, se você nunca abriu seu coração a Jesus, eu quero desafiar você em nome de Jesus, a nesta noite, neste dia, eu não sei o alcance que esse vídeo terá, mas eu quero desafiar você nessa hora a abrir o seu coração e receber a luz do mundo, receber Jesus Cristo em seu coração, numa atitude de fé. Abra o seu coração para Jesus. Diga a Jesus: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és a luz do mundo. Eu reconheço que o lugar melhor para estar é onde o Senhor está. E eu quero estar aos Teus pés. Eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador pessoal. E a partir de agora, Senhor, eu quero caminhar contigo. Eu quero ser amigo do Senhor. Eu quero andar com o Senhor. Faça isso e você vai desfrutar da presença de Jesus. Você vai experimentar da paz que excede todo entendimento. Você vai experimentar a esperança que há em Jesus, porque muitos hoje estão desesperançados. Muitos hoje não sabem mais o que fazer de suas vidas. Mas eu quero dizer que Jesus sabe o que você deve fazer na sua vida. Entregue sua vida a Jesus completamente. Talvez, quem sabe, você está um pouco distante, afastado de Jesus. Em nome de Jesus, volte-se para Ele agora e esteja onde Ele está. Permita que Ele possa habitar no seu coração e dirigir a sua vida, e você vai experimentar caminhar na luz. Mas, amados, para concluir nossa meditação desta noite, o desfecho benéfico que houve diante desses desafios de fé. Diante do desafio da enfermidade de Lázaro e da sua posterior morte, o desfecho benéfico foi a ressurreição de Lázaro. Aleluia! Jesus chegou lá, Lázaro já estava morto. E aliás, já estava morto há 4 dias. Que na ideia dos judeus, a alma ficava presa. A ideia ali daquele povo na época, naquele contexto, é de que era um pensamento corrente entre uma superstição entre o povo, de que a alma permanecia agarrada ao corpo por 3 dias. Depois do 3º dia, acabou. Aí separava e aí não tem mais o que fazer. Mas Jesus chega no 4º dia e Ele manda que tirem a pedra. E Ele chama: Lázaro, vem para fora. Aleluia! E o milagre acontece. Lázaro vem caminhando para fora e eles experimentam, tanto Lázaro quanto Marta e Maria, um milagre extraordinário em sua família. Deus quer que você tenha fé diante dos desafios que essa situação hoje nos propõe. Deus quer que você mantenha a sua fé. Deus quer que você tenha fé. Continue crendo no amor e na verdade de Jesus. E Ele vai operar milagres na sua vida. Ele quer operar milagres na sua vida. Ele quer abençoar a sua vida. Continue crendo. E o desfecho benéfico para os discípulos é que Jesus os guardou e nada lhes aconteceu. Eles foram preservados porque estavam com Jesus. Então, diante desses 2 desafios de fé, o resultado foi bênçãos e milagres. Aleluia!
Estamos vivendo um tempo de desafio para a nossa fé. Mas eu tenho certeza, eu posso vislumbrar pela fé em nome de Jesus, que o desfecho disso tudo será benéfico para as nossas vidas e nossas famílias. Vamos sair disso fortalecidos, vamos sair desse momento abençoados, firmes no Senhor, crendo no amor de Jesus, crendo na verdade de Jesus e pregando a palavra dele, como nunca outrora o fizemos. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo, sejam conosco, com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre.